dia a todos vocês novamente, meus amores. A nossa aula de hoje é sobre compostos orgânicos. Nós vamos ver dois dos compostos orgânicos que nós iremos estudar esse ano. Professor, quais são os compostos orgânicos que nós iremos estudar na aula de hoje? Carboidrato e lipídios. Normalmente, se nós estivéssemos tendo aula presencial, seria uma aula para carboidrato e outra aula para lipídio. Aqui, pessoal, eu tive que condensar, certo? Eu tive que juntar esses assuntos, que é para que a gente não possa ficar atrasado em relação a conteúdo. Belezinha? Então, vamos só recapitular aqui algumas coisas. As células, os seres vivos, eles são formados, basicamente, de dois tipos de compostos. Compostos inorgânicos, água e sais minerais, que nós estudamos na aula passada. Só que as células também elas são formadas, elas necessitam de compostos orgânicos, que aí nós temos carboidrato, lipídio, que são as aulas de hoje. Depois nós iremos estudar proteínas, ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, e as vitaminas, ok? Essa é a parte da bioquímica. Algum aluno pode estar se perguntando aí, professor, em que parte da biologia, em que ramo da biologia nós estudamos os compostos inorgânicos e orgânicos? Pois bem, composto inorgânico e orgânico a gente estuda em bioquímica, ok? Professor, é difícil esse assunto? Não, vocês vão ver que não é difícil. Como eu já mencionei anteriormente, vocês vão ter que ter atenção, porque são muitas informações, são muitos nomes. Então, é natural que, de início, vocês não consigam memorizar tudo, mas depois vocês vão assistir novamente a aula, tenho certeza que vai dar tudo certo. Vamos lá. Carboidratos, pessoal. Primeira coisa, carboidrato é um composto orgânico. O que isso significa? Significa que nos carboidratos você vai encontrar uma cadeia longa de carbono e hidrogênio. Então, carboidratos, eles apresentam uma cadeia longa de carbono e hidrogênio. Por isso, eles são compostos orgânicos. Os carboidratos, eles apresentam outras nomenclaturas. Eles possuem outros nomes. Existem sinônimos para carboidratos. Olha aqui, eu coloquei para vocês visualizarem no slide, ó. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de glicídios, glucídios, açúcares, sacarídeos, hidratos de carbono. Pessoal, são 6 nomes para a mesma coisa. Professor, eu tenho que saber de tudo isso? Não. Você tem que saber o que é um carboidrato e que o carboidrato recebe outras denominações. Mas se aparecer em alguma questão glicídio, glucídio, sacarídeo, açúcar, hidrato de carbono, você já sabe que é um carboidrato. Tranquilo? Então, na aula de hoje, sobre carboidrato, a gente vai falar sobre os açúcares. Muito bem. Um carboidrato, por ser um composto orgânico, ele vai apresentar uma cadeia longa de carbono. Então, ele vai ter o átomo de carbono. Só que, além do átomo de carbono, os carboidratos, pessoal, eles também vão apresentar hidrogênio e oxigênio. Alguns carbonos ainda podem apresentar nitrogênio, enxofre e fosfato, ok? Mas a regra é, carboidrato é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Dito isso, vamos para o próximo tópico. São classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Isso aqui é extremamente importante. A nossa aula sobre carboidrato, ela vai estar baseada nesses 3 tipos de carboidrato, pessoal. Então, a classificação dos carboidratos, eles são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e oligossacarídeos. Vamos aqui por parte. O que seria um carboidrato, para início de conversa, pessoal? Carboidrato é um polímero, certo? Eu vou falar, infelizmente ou felizmente, eu vou ter que explicar para vocês aqui algumas coisas de química,
porque a nossa aula é de bioquímica, é biologia e química. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Para você entender a parte biológica, você tem que entender a parte química. Então, vamos lá. Os carboidratos, eles são polímeros. Aí o menino coloca a mão na cabeça, professor, que diabo é polímero? Polímero, pessoal, é uma estrutura que é formada por unidades menores que se repetem. Então, mais uma vez, carboidrato é um polímero, porque o carboidrato ele é feito por estruturas menores que se repetem. Carboidrato é feito de monômero. Então, vamos lá, com calma, olha os nomes. Carboidrato é um polímero. Ele é feito de monômero. Polímero são estruturas formadas a partir de unidades repetitivas, chamadas monômeros. Qual é o nome do monômero que forma os carboidratos? Pessoal, todo carboidrato, guarde isso aqui, ó, no coração. Todo carboidrato, ele é feito de monossacarídeo. Essa é a unidade básica do carboidrato. O carboidrato, ele é feito só de monossacarídeo, então ele é um polímero. Ele é feito de unidades que se repetem. Outros compostos orgânicos que também são polímeros, que são formados por unidades que se repetem, por exemplo, as proteínas, que nós iremos estudar mais adiante. Proteína é um polímero, é feito de estrutura que se repete. Que estrutura é essa? Qual é a estrutura que forma as proteínas? Aminoácidos. Outro exemplo aqui que eu posso citar para vocês são os ácidos nucleicos. O DNA e o RNA também são polímeros. Eles são feitos de estruturas que se repetem. Qual é a estrutura que se repete, que forma os ácidos nucleicos? É o famoso nucleotídeo. Tranquilo? Muito bem. Dito isso, então você já sabe, os monossacarídeos são as menores unidades que formam o carboidrato. Então, quando eu vou classificar o carboidrato, a primeira classificação é o quê? Monossacarídeo. A segunda classificação é oligossacarídeo. Só que aqui, professor, no slide tem disacarídeo. Vamos lá, vou explicar isso para vocês com calma. Monossacarídeo é um sacarídeo. Oligossacarídeo são poucos sacarídeos. Então, em um oligossacarídeo, pessoal, você vai ter vários monossacarídeos. Mais ou menos de 2 a 10. Então, oligossacarídeo ele é formado de 2 a 10 monossacarídeos. Os mais famosos oligossacarídeos são aqueles que são formados por 2 monossacarídeos. Por isso que eu coloquei aqui, disacarídeo. O que é um disacarídeo? Disacarídeo é um oligossacarídeo formado por 2 monossacarídeos. Show de bola. E tem aqueles carboidratos que são gigantes, que são maiores, que são os mais importantes. No final da aula eu vou falar sobre polissacarídeos. Eles são os mais importantes. É a parte mais importante da nossa aula. Ok? O que é um polissacarídeo, pessoal? Um polissacarídeo é um carboidrato gigante formado por vários monossacarídeos. Exemplo, professor, a celulose. A celulose, galerinha, celulose é um carboidrato. De que tipo? Celulose é um carboidrato chamado de polissacarídeo. A celulose ela é grandona. A celulose ela tem vários monossacarídeos. Para vocês terem uma ideia, em uma celulose você vai ter 10.000 monossacarídeos. Olha como é grande. Entendido essa parte? Muito bem. O que significa sacarídeo? Sacarídeo é sinônimo de açúcar. Sacarídeo e açúcar é a mesma coisa. Sacarídeo é carboidrato. Ok? Muito bem. Vamos para a classificação dos carboidratos. Monossacarídeos, que são os mais simples. Disacarídeos, que são oligossacarídeos formados por 2 monossacarídeos. E polissacarídeos, que apresentam centenas, milhares de monossacarídeos. Aí a gente vai estudar agora, pessoal, cada um deles, separadamente, para não confundir a cabecinha de vocês. Pronto. Aqui, primeiro tipo, monossacarídeo. Aquele carboidrato menorzinho, é o mais simples. É o monômero que forma os carboidratos, não é isso? Vamos lá. Pessoal, tem uma formulazinha química, né? Então, a fórmula geral dos monossacarídeos é essa que você está vendo aqui, ó. CN, H2N, ON. Aí o aluno olha para essa fórmula e diz, meu Deus do céu, que marmotagem é essa? Eu vou tentar simplificar aqui para vocês. Essa fórmula ela pode aparecer de outra maneira também em questões.
ela pode aparecer desse jeito aqui, pessoal, ó. CH2O, tudo entre parêntese, e do lado de fora N. Então, para quem é bom em matemática, sabe que essas duas fórmulas aqui são iguais. É só você multiplicar, ó. Aqui vai ficar N vezes C, né? Vai ficar CN. N vezes 2 vai ficar H2, H2N. E N vezes O vai ficar ON. Não é isso? É tudo igual aí. Muito bem. Agora vamos lá. Fórmula geral dos monossacarídeos, vocês já conheceram as duas. Agora vamos para o próximo passo, pessoal. Os monossacarídeos, eles não sofrem hidrólise. Hidro é água, lise é quebra. Então, os monossacarídeos, eles não são quebrados pela água. Aí você pergunta, professor, por que monossacarídeo não pode ser quebrado pela água? Pessoal, a resposta é simples, porque eles são muito pequenos. Então, como os monossacarídeos eles são muito pequenos, eles não podem ser quebrados pela água, eles não sofrem hidrólise, ok? Entretanto, eles são dissolvidos pela água. Monossacarídeo, a água consegue dissolver. A água não consegue quebrar, porque a molécula é muito pequena, ok? Os monossacarídeos, normalmente, eles têm um sabor doce, eles são adocicados. Recebem seus nomes de acordo com o número de carbonos na molécula. Pronto, agora você vai voltar para a fórmula, para poder entender isso aqui. Vamos voltar para essa formulazinha aqui, ó. CN, H2N, ON. Vamos voltar para essa fórmula, pessoal. Dependendo do número de carbonos, o carbono aqui é o mais importante. Dependendo do número de carbonos, aí você vai dar o nome para o monossacarídeo, dependendo do número de carbonos. Normalmente um monossacarídeo, ele vai ter deixa eu tá aqui para cima, ó. Normalmente o monossacarídeo, ele vai ter de 3 a 7 carbonos. Ok? Então o monossacarídeo, ele é pequenininho, ele vai ter no máximo ali de 3 a 7 carbonos. Vamos lá aqui para que vocês entendam. Se ele tiver 3 carbonos, como é que ele vai chamar? Triose. É só acrescentar o sufixo ose. Todo mundo sabe que quando um time é 3 vezes campeão, ele é tri. Então, como é um monossacarídeo e tem 3 carbonos, ele é uma triose. Muito bem. Se tiver 4 carbono, tetraose. Então, fica o quê? Fica tetrose. Se for 5 carbonos, vai ser chamado pentose. Se for 6 carbono, hexose, aqui não tem, mas se for 7 carbono, a gente chama de epitose, ok? Então, você olha para o número de carbonos, dependendo do número de carbonos, você vai dar um nome para esse monossacarídeo. Agora aqui, pessoal, tem uma coisa que é importante, a fórmula, né? Às vezes o aluno olha para a fórmula e acha difícil, e não é. A fórmula, ela faz total sentido, ó. CnH2nOn. Então, vamos por parte. Ó. Vamos pegar aqui a triose. Vou pegar bem aqui no cantinho. Ó. C3. C3 é uma triose. O número de hidrogênios sempre é o dobro. Então, se tu tem 3 carbonos, tu vai ter quantos hidrogênios? 6. E o oxigênio? O oxigênio, tu repete, é o mesmo número de átomos do carbono. 3. Pronto, isso aqui, ó. C3H6O6. O3, perdão. Isso aqui, pessoal, é uma triose. Isso aqui é uma triose. É um monossacarídeo que tem 3 átomos de carbono. Aí a brincadeirinha segue com os outros. Como é que ficaria uma tetrose? A tetrose ficaria C4H8O4. Como é que ficaria uma pentose? C5H10O5, uma hexose. C6H12, deixa eu até colocar aqui a hexose. Ó. C6H12O6. Pessoal, essas hexoses, elas são extremamente importantes para os seres vivos. Já já vocês vão saber por quê. C6H12O6 são extremamente importantes. E as epitoses, professor, com 7 carbono. C7H14O7. Tranquilo essa parte?
Parece assim difícil, mas não é. Não é difícil. Bom, de todos os monossacarídeos, ó, eu tenho tiose, tose. A Emily está dizendo aqui que não entendeu. Vou repetir de novo, certo? De todos os monossacarídeos, pessoal, triose, tetrose, pentose, hexose, heptose, de todos esses monossacarídeos, aqueles que são mais importantes para nós, que é o que nós vamos estudar, são as pentoses e as hexoses, ou seja, são os monossacarídeos que têm 5 carbono e 6 carbono. Tranquilo? Para quem não entendeu, eu vou repetir isso aqui novamente. Vamos lá, estou preocupada com o tempo, mas qualquer coisa a gente estica até 11h30, né? Vamos lá, o importante é vocês entenderem. Para quem não entendeu, ó. Pessoal, carboidrato, ele recebe uma classificação. Os carboidratos, eles podem ser classificados em monossacarídeos, oligossacarídeos, sendo que os oligossacarídeos mais importantes são os disacarídeos. O que é um disacarídeo? É um oligosacarídeo que tem 2 monossacarídeos juntos. Okay? A confusão é porque os nomes são muito parecidos. Então, você tem que prestar atenção, tem que ler. Entendido? E, por fim, não menos importante, eu tenho monossacarídeo, oligosacarídeo e você vai ter também polissacarídeo. Eu estou explicando aqui agora os monossacarídeos. São aqueles são os carboidratos mais simples que existem. São os menores. Como eles são muito pequenos, eles não sofrem hidrólise. Eles são dissolvidos pela água, mas não sofrem hidrólise. Eles têm normalmente um sabor adocicado e a fórmula dos monossacarídeos, pessoal, é essa aqui que eu coloquei, ó. Essa que está no slide, CN, H2N, ON. O aluno vê essas letras, esse número em doido. Fique calmo. O que importa aqui é o número de carbono. Normalmente os monossacarídeos, eles têm de 3 a 7 carbono. Aí você fica, é só brincar, pessoal, é só brincar. Vamos lá, vem comigo. Um monossacarídeo que tem 3 carbono, como é que vai ficar a fórmula dele? Vai ficar C3, o hidrogênio é o dobro. H, o dobro de 3, 6. E o oxigênio? O oxigênio é o mesmo número de carbono. Então, 3. C, 3. H, 6. O, 3. Nome desse monossacarídeo, como ele tem 3 carbono, ele é uma triose. Aí você segue essa linha de raciocínio para todos os outros. Pelo amor de Deus, é muito fácil, não tem dúvida que não. Tetrose, 4 carbono, vai ficar C, 4, H, 8, O, 4. Nome desse monossacarídeo, tetrose. Vamos para o próximo. C, 5, H, 10, é o dobro, O, 5. Nome desse monossacarídeo, pentose. C, o próximo, C6, H, 12, O, 6. Nome desse monossacarídeo é as hexoses. E tem as heptoses também, né? Heptose, são os que têm 7 carbonos. C, 7, H, 14, que é o dobro de 7, O, 7. Morreu. Aí, de todos esses que eu acabei de falar para vocês, os mais importantes, que são os que nós vamos estudar, são as pentoses e as hexoses, são os que nós vamos estudar. Pentose e hexose, são os que têm 5 carbonos e os que têm 6. Aqui, vamos lá. Começando pelos que têm 5, as pentoses, ó. Pentoses são importantes. Por que as pentoses são importantes? Porque elas participam da formação dos ácidos nucleicos. Você tem DNA, você tem RNA, ok? Você tem DNA e RNA. Nas suas moléculas de DNA e RNA, você tem carboidrato, você tem pentose. Professor, quer dizer que no meu DNA tem açúcar? Tem. No seu DNA tem açúcar. Qual é o nome do açúcar que está no seu DNA? É um monossacarídeo, é uma pentose. Tem 5 carbonos. Tranquilinho? Aí vamos aqui para as fórmulas, porque tem uma coisa importante. Como é que ficaria a fórmula da ribose que está presente? Cuidado. Pentose. Você é um doce de pessoa, né? Então agora quando alguém disser que você é um doce de pessoa, você já sabe que realmente é verdade. Ó, pessoal, as pentoses que formam o nosso material genético, elas podem ser de 2 tipos. Você vai ter a pentose chamada desoxirribose. Essa pentose, ela está no nosso DNA. É um açúcar que está no nosso DNA.
E você também vai ter uma pentose chamada ribose. A pentose chamada ribose, ela está no nosso RNA. É só você prestar atenção no início da palavra, né? Desoxirribose é o DNA. Ribose é o RNA. Muito bem. Aí vamos colocar a formulazinha aqui, não são pentose? Vamos colocar as fórmulas aqui do RNA, como é que ficaria? Ficaria C. A ribose, como é que ficaria a ribose do RNA? C5, H10, O5. Pronto. C5, H10, O5. Professor, que marmotagem é essa? Isso aqui é a ribose. É a pentose que está presente no seu RNA. O que é RNA? Pessoal, RNA e DNA são ácidos nucleicos. São ácidos que estão no núcleo da nossa célula. DNA e RNA são ácidos nucleicos, são compostos orgânicos. O DNA, pessoal, ele carrega as nossas informações genéticas. Então, todas as suas características estão presentes no seu DNA. Cor do olho, cor do cabelo, altura, se é gordo, se é magro, cor da pele, tudo está no seu DNA. Tudo. O que é o RNA, pessoal? O RNA é um ácido igual o DNA, e o RNA ele tem várias funções no nosso corpo. Mas só para que você tenha uma ideia, o RNA ele ajuda na produção de proteínas. Ok? Deixa eu explicar isso aqui com calma. O problema é o tempo. Eu tô achando que não vai dar tempo de explicar tudo. Mas vamos lá. Como é o primeiro ano, vocês têm que saber de tudo, né? Vamos lá, ó. Meus amores, com calma. Ó, deixa eu colocar aqui. DNA. Bem com calma, sem pressa. DNA. RNA. Proteína. Pronto. É isso aqui que acontece no seu corpinho lindo. No seu não, de todos os seres vivos. Todos os seres vivos é isso aqui que acontece. Então, preste atenção. Olha para cá. Você possui muitas características. Todas as suas características, elas são determinadas pelo seu DNA. Só que de forma indireta. Quem determina as suas características é o seu DNA. Cor da pele, tipo de sangue, cor do cabelo, se é alto, se é baixo, enfim. Todas as suas características estão no seu DNA. Agora, como é que isso se manifesta? Como é que isso se manifesta? O DNA, ele é transcrito para, aliás, o DNA ele vai passar por um processo chamado de transcrição, certo? Transcrição. Então, a transcrição é quando o DNA ele é transformado em RNA. O RNA ele vai ser responsável, o RNA mensageiro, ele é responsável pela produção de proteínas. Meus amores, é simples de entender. As nossas características, elas são determinadas por proteínas. Então, cor da pele, quem é que determina? Proteína. Cor do seu olho, proteína. Músculo, se você vai ser mais musculoso ou menos musculoso, proteína. Quem determina o seu tipo sanguíneo? Proteína. Então, tudo é determinado por proteína. Quem é que faz as proteínas? O RNA mensageiro. E quem é que produz o RNA mensageiro? O nosso DNA. Tranquilo? É porque isso aqui é assunto para outra aula. Eu não queria nem entrar nisso aqui agora, não. É porque realmente a galera está perguntando aqui no chat, aí eu fico respondendo para vocês. Vamos lá, continuando. Agora, a desoxirribose, né, que é a pentose que está presente no DNA. A desoxirribose é a mesma coisa, ó, C5, H10, O, cuidado, asterisco aqui, acende o farol, a luz. Pessoal, o único monossacarídeo que não aceita essa fórmula aqui, ó, o único monossacarídeo que não aceita essa fórmula é a desoxirribose que está presente no nosso DNA. Olha como é que é a desoxirribose. Ela é uma pentose, ela tem 5 carbonos. C5, H10, era para ter quantos oxigênio? Era para ter 5 oxigênio. Só que não tem 5 oxigênio, tem 4. É a única que foge à regra. Aí você se pergunta por quê? Porque o DNA, pessoal, é uma molécula mais estável, ok? O DNA é uma molécula mais estável. Ela tem que ser mais estável porque é ele que carrega o nosso material genético.
Quanto mais oxigênio, mais instável. Quanto mais oxigênio, mais fácil de ser oxidado, morre mais rápido. Tranquilo? Muito bem. Agora, então não se esqueça, essas pentoses, desoxirribose no DNA, ribose no RNA, são monossacarídeos que têm função estrutural. Eles fazem parte da estrutura, eles compõem o DNA e o RNA. Agora, as hexoses, que eu vou falar agora, as hexoses, ela tem papel, pessoal, energético, função energética. Guarde no seu coração aí, ó. O que é que nós consumimos como fonte de energia? Me diga aí, coloque no chat, o que é que nós consumimos para ter energia? Carboidratos, exatamente, Samila, certo? Carboidrato, pessoal. Então, os carboidratos, eles são extremamente importantes. Se você está falando, está respirando, está pensando, está andando, está namorando, tudo que você faz, você gasta energia. Essa energia vem de onde? Vem dos carboidratos. Principalmente desses rapazinhos aqui, ó, das hexoses, que são monossacarídeos. São os açúcares mais simples que existem. As hexoses são monossacarídeos que têm 6 carbonos. Quais são as principais hexoses? Glicose, frutose e galactose. Qual seria a fórmula delas aqui, pessoal? A fórmula dessas bichinhas não são hexoses, ficaria C6, H12, O6. Todas elas têm a mesma fórmula. Então, a glicose, a frutose e a galactose é C6, H12, O6. Professor, se elas têm a mesma fórmula, por que elas são diferentes? Isso aí vocês vão estudar em química, em uma partezinha da química chamada isomeria. Elas têm os mesmos átomos, a mesma quantidade de átomos, pessoal, só que a posição dos átomos muda. Quando você muda a posição dos átomos em uma molécula, a molécula também muda. Entendido? Muito bem. Então, eu queria que você guardasse no seu coração agora, ó. Guarde no seu coração. O que é que você... Qual é a sua primeira fonte de energia? A minha primeira fonte de energia é carboidrato. Principalmente hexose, né? O que é que você vai utilizar como fonte de energia? A glicose, a frutose, a galactose. Qual seria a sua segunda fonte de energia? A sua segunda fonte de energia, digamos que acabou o carboidrato. Acabou o carboidrato. Qual vai ser a segunda fonte de energia que o seu corpo vai usar? As gorduras, os lipídios. E, por fim, não menos importante, a terceira fonte de energia do seu corpo. Aí, quando você já está morrendo de fome, não tem mais carboidrato, não tem mais lipídio, você usa as suas proteínas. Professor, por que as proteínas ficam por último, professor? Pelo amor de Deus, pessoal, não se esqueça da nossa última aula e do que eu acabei de falar aqui. Tudo no nosso corpo é proteína. Tudo é feito por proteína. As nossas características, elas são determinadas por proteína. As proteínas são extremamente importantes. Então, por isso que elas ficam para o final. Tranquilo? Cuidado, ó. Mesmo a minha primeira fonte de energia sendo carboidrato, a segunda lipídio, a terceira proteína, quem é que tem mais energia? Quem tem mais energia são as gorduras. Certo? Peraí, professor, peraí. Quer dizer que o meu corpo é burro. Quer dizer que o meu corpo consome o carboidrato como primeira fonte de energia, mas quem tem mais energia são as gorduras, os lipídios. Por que isso acontece? Simples, pessoal. Porque o nosso corpo ele é preguiçoso. Quem é mais fácil de quebrar, carboidrato ou lipídio? Quem é mais fácil de quebrar é carboidrato. Então, como o carboidrato é mais fácil de quebrar, o nosso corpo utiliza o carboidrato como primeira fonte de energia. Mas quem tem mais energia são os lipídios. Só que eles são mais trabalhosos para quebrar e também para que o nosso corpo consiga absorver. A biologia ela é linda. Meu Deus do céu. Agora, ó, vem aqui nessas hexoses. Isso aqui, glicose, frutose, galactose, isso aqui a gente utiliza, pessoal, como fonte de energia. Agora me diga uma coisa, como é que o nosso corpo retira a energia dessas hexoses? Vou explicar para vocês, mas antes me diga uma coisa. Você vai correr uma maratona, você vai preferir se alimentar de farinha ou de carne? Farinha ou carne? Coloca ali no chat. Farinha ou carne? Hein? Pessoal, é evidente que se você vai participar de uma maratona, você vai precisar de muita energia. Você tem que comer farinha. Tem que comer farinha. Por quê, professor? Qual é a primeira fonte de energia que a gente utiliza, cara pálida? A primeira fonte de energia é carboidrato. Farinha é rica em carboidrato.
carne é rica em proteína e lipídio, que são a segunda e a terceira fonte de energia. Então, cuidado com isso aí. Carne é melhor, né? Mas, em relação à energia, a farinha iria lhe disponibilizar mais energia. Beleza? Vamos voltar aqui, ó. Como é que a gente consegue retirar a energia desses alimentos aqui, pessoal, desses nutrientes? Como é que a gente retira a energia da glicose, da frutose e da galactose? É simples, ó. Você se alimenta, o alimento é digerido. Nos seus alimentos tem isso aqui, ó. Tem vários nutrientes, mas tem isso aqui também, certo? Então, esses nutrientes aqui, glicose, frutose, galactose, junto com os outros nutrientes, entram na sua corrente sanguínea. Entrou na sua corrente sanguínea, o seu sangue leva esses nutrientes até as suas células. Lá nas suas células, esses nutrientes aqui, eles vão ser quebrados. Agora, o interessante, como é que a nossa célula quebra esses nutrientes? Como é que a nossa célula quebra a glicose, principalmente? O que a gente mais usa é glicose. Como é que a célula quebra a glicose? Vou colocar aqui em cima, usando o gás oxigênio. É por isso que tu respira, cara pálida. Ó, por que é que você respira? Você joga o gás oxigênio na sua corrente sanguínea, esse oxigênio vai até as suas células, lá o oxigênio ele ajuda a quebrar a glicose. Quando o oxigênio quebra a glicose, libera energia para você fazer absolutamente tudo. Ok? Muito bem. Se esqueça disso não. Segue o jogo. Aqui é importante, ó. Vamos lá. Aqui você tem a fórmula molecular da glicose. Aqui é a glicose, ó. E a fórmula molecular da frutose. Pessoal, se você for contar, ninguém vai fazer isso agora, evidentemente. Se você for contar, se você analisar essas duas estruturas, vocês vão ver que as duas são feitas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E vocês vão ver que as duas têm 6 carbono, 2 hidrogênio e 6 oxigênio. O que vai mudar é como esses átomos estão arranjados, como eles estão organizados. Aí você vai ter estruturas diferentes. Muito bem. Vocês estão vendo isso aqui que está destacado, ó? Essa partezinha de verde? Pessoal, o nome dessa estruturazinha verde, né, que tem nas duas, aqui, ó, C dupla O, C dupla O. Então tem nas duas, ó, C dupla O, tem nas duas. O nome dessa estrutura é carbonila, certo? Carbonila, é química, isso aqui é química, carbonila. Quando você tem uma carbonila na extremidade, presta atenção, quando você tem uma carbonila na extremidade da molécula, carbonila na extremidade, você tem um grupo chamado de aldeído. Aldeído. Então, carbonila na extremidade da molécula é um aldeído. Como a glicose é um açúcar, eu chamo de aldose. Então, o que é uma aldose? É uma glicose que tem um aldeído que também é açúcar, ok? Por fim, quando a carbonila não está na extremidade, como é o caso aqui dessa segunda estrutura, observe que está mais ou menos no meio, né? Então a carbonila não está na extremidade. Quando não está na extremidade, você tem uma cetona. Então a frutose, a gente chama ela de cetose. É uma cetona que também é um açúcar. Aqui vocês vão ver a presença de hidroxila, OH. Isso aqui é com a Silvania. Eu não vou entrar muito nisso aqui, não. Certo? Vou entrar muito nisso aqui, não. OH, hidroxila, também são álcools. Então, essas estruturas, a glicose é um aldeído e um álcool. A frutose é uma cetona e um álcool também. Vamos lá. Disacarídeos, ó. Isso aqui é importante. Pessoal, os disacarídeos é quando tu tem dois, ó, voltando, monossacarídeo. Disacarídeo é quando tu tem dois monossacarídeos unidos. Os disacarídeos, eles são chamados de polissacarídeos. Polissacarídeos. Polissacarídeos é quando tu tem de 2 até 10 monossacarídeos. Quando tu tem de 2 a 10 monossacarídeos juntinhos, tu tem um polissacarídeo. Os mais importantes são os disacarídeos, são os que têm 2 monossacarídeos. Vamos lá. Os disacarídeos são formados pela união de 2 ou mais monossacarídeos.
Para sua formação, ocorre uma desidratação, que libera uma molécula de água. Pessoal, isso aqui é importante. Vem para cá, ó. Vamos lá, prestar atenção aqui na explicação, por favor. Vamos lá, prestar atenção. Aqui você tem, ó, um monossacarídeo, que é a galactose, e aqui você tem outro monossacarídeo, que é a glicose. Certo? 2 monossacarídeos. Aí você junta os dois. Pessoal, quando você junta os dois, olha aqui, ó. Quando você junta os dois, vai acontecer isso aqui. Presta atenção no que eu estou fazendo. Aqui você tem um hidrogênio, e aqui nesse de baixo você tem um hidrogênio e um oxigênio. 2 hidrogênio e um oxigênio, o que é que forma? 2 hidrogênio e um oxigênio vai formar a famosa água. Então, para juntar esses 2 monossacarídeos e formar um disacarídeo, libera-se uma molécula de água. Olha que louco, pessoal. O nome disso aqui é síntese por desidratação. Síntese porque eu estou produzindo uma nova molécula, desidratação porque eu perdo água. Então, para mim juntar essas 2 moléculas, eu vou perder uma molécula de água. Ok? Muito bem. Professor, aí, ó. Oi. uma pergunta. A glicose, a frutose e a galactose têm a mesma fórmula? Tem a mesma fórmula. Glicose, frutose e galactose são monossacarídeos do tipo hexose, ou seja, tem 6 carbonos. A fórmula delas é essa aqui, ó. C6H12O6. É a mesma fórmula. O que vai mudar, já mostrei aqui para vocês, ó. O que vai mudar, pessoal, é como os átomos estão organizados, mas a quantidade de átomos e os tipos de átomos são os mesmos. Olha aqui a glicose e a frutose. Beleza? Então, muito bem. Quando você junta galactose e glicose, tu vai formar um disacarídeo chamado lactose. Pessoal, a parte difícil aqui de carboidrato são os nomes. Os alunos faltam ficar doidos com esses nomes, mas é assim mesmo, você tem que ler para poder memorizar. Ok? Eu vou colocar depois um materialzinho para vocês estudarem lá no Classroom. Então é o seguinte, ó. Juntei galactose com glicose. Eu vou ter um disacarídeo chamado lactose. A lactose é o açúcar do leite. Tranquilo? Açúcar do leite. Vocês sabiam, pessoal, que o homem é o único mamífero que continua ingerindo leite mesmo na vida adulta? Os outros mamíferos, eles só ingerem leite quando crianças, na infância. Quando adultos, eles deixam de utilizar leite. O homem não, o homem fica usando leite o resto da vida. Ok? É tanto que é o seguinte, ó. Essa bichinha aqui, a lactose, algumas pessoas têm intolerância à lactose. Quem é africano ou descendente de africano, quem é asiático ou descendente de asiático, tem uma tendência maior a ter intolerância à lactose. Ok? Por quê? Porque normalmente não era para o homem se alimentar mais de leite, mas a gente continua usando leite com o passar do tempo. Então, o nosso corpo, ele deixa de produzir a enzima, a proteína que quebra a lactose. Explicando para vocês, enzima e proteína é a mesma. O que é enzima? Enzima é um tipo de proteína. Tudo no nosso corpo é proteína, pessoal. Se esqueça, não. Então, enzima é um tipo de proteína. As enzimas, elas quebram essas moléculas. Aí, o que acontece? A lactose nós não conseguimos ingerir. Presta atenção, ó. Você tomou o leite, o açúcar do leite é lactose. Você não consegue ingerir. O seu corpo tem uma enzima chamada lactase, que quebra a lactose. A lactase quebra a lactose. Quebra a lactose nessas duas aqui, ó. Galactose e glicose. A galactose e a glicose, como são menores, são monossacarídeos, você consegue ingerir. Agora, digamos que uma pessoa tem intolerância à lactose, o que acontece? Ela não tem a lactase, ela não tem a enzima que quebra a lactose. Se não tem a enzima, você não vai conseguir absorver esse disacarídeo aqui. Não entra na sua corrente sanguínea. Aí o leite vai se acumular no seu intestino. O que acontece? Lá está cheio de bactéria, a bactéria vai ter alimento à vontade, vai começar a fermentar o leite, vai liberar gases, começa a liberar uma substância que vai causar irritação no seu intestino, vai dar cólica, dor de barriga, e você vai ter uma severa diarreia, ok? Então, quem tem lactose realmente é complicado. Quem tem intolerância à lactose é muito complicado, beleza? Vamos continuar. Lembrando, pessoal, para mim quebrar
Aliás, para me juntar dois monossacarídeos, para me juntar dois, sempre libera uma molécula de água. Professor, e se para me juntar libera uma molécula de água, para me quebrar, para me separar, aí é hidrólise. Para tu separar, para tu quebrar a lactose, além da enzima, tu precisa fornecer água aqui, ó. Tá? Isso aqui é maravilhoso. Tá aqui, ó, um resumozinho para vocês, ó. Como é o nome? É o nome da ligação entre dois monossacarídeos. O nome da ligação é ligação glicosídica. Olha aqui, eu tenho duas glicoses. Eu posso juntar duas glicoses? Posso. Juntei duas glicoses, que são dois monossacarídeos. Juntei dois monossacarídeos, eu vou ter um disacarídeo. Como é o nome desse disacarídeo? Maltose. Glicose mais glicose forma maltose. A maltose está presente em alguns cereais, ok? A gente utiliza para fazer cerveja, por exemplo. Então, pessoal, lembrando, quando você junta duas glicoses, olha aqui, ó, a partezinha de azul. Quando você junta duas glicoses, sai uma molécula de água. Juntei duas, ligação glicosídica, sai uma molécula de água. Aí você vai ter a maltose. Se eu quiser quebrar a maltose em duas glicoses novamente, aí tu vai ter que fornecer água. Então aqui, ó, síntese por desidratação, juntei glicose mais glicose, ligação glicosídica, síntese por desidratação. Eu vou produzir uma nova molécula e vou perder a água. A maltose, se eu quiser quebrar, eu vou ter que fornecer água. Então, aí você vai ter uma hidrólise. Aqui tem os principais disacarídeos, ó. Todos têm papel energético. Aqui os disacarídeos com papel energético. Sacarose. O que é a sacarose? A sacarose, pessoal, é o açúcar das frutas. É o açúcar presente na cana-de-açúcar. Ele tem função energética. Sacarose. A sacarose é o quê? É o monossacarídeo glicose mais o monossacarídeo frutose. Juntei os dois, eu vou ter o disacarídeo sacarose. Beleza? A sacarose ela é tão energética que a gente utiliza também para fazer metano, né? Para fazer álcool, perdão. Para fazer álcool, etanol. A lactose é o açúcar do leite. É glicose mais galactose. A maltose, glicose mais glicose, está presente na mandioca. É a reserva energética da mandioca, no amido. Polissacarídeos, que são os mais importantes. Vamos lá, pessoal, vou tentar resumir aqui agora, que eu estou vendo que vocês estão com um pouquinho de dificuldade, vou tentar resumir aqui, beleza? Se a aula fosse presencial, com certeza vocês iriam entender melhor, mas vamos lá, foquem aqui na nossa aula, por favor, deixar de brincadeira no chat. Ó, polissacarídeo são grandes moléculas formadas pela união de várias moléculas de glicose. Então, tu junta várias glicoses, ligação glicosídica, vai liberar água, vai síntese por desidratação. Você junta centenas, milhares de glicoses, tu vai ter os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são insolúveis em água, eles não podem ser dissolvidos pela água, e podem ser desdobrados em açúcar menores por hidrólise. A insolubilidade é vantajosa, pois permite aos seres vivos utilizarem seus polissacarídeos como componentes da membrana e reserva energética. Os polissacarídeos, pessoal, o que é que eu quero que você guarde sobre polissacarídeos? Os polissacarídeos, eles podem ser de dois tipos. Temos polissacarídeos de reserva energética, que fornece energia para a gente, para os seres vivos, e temos polissacarídeos estruturais, que vão fazer parte de alguma estrutura dos seres vivos. Vamos lá. É muita coisa, mas é assim mesmo. Primeiro polissacarídeo, pessoal, a celulose. A celulose é um polissacarídeo. A celulose ela é feita de quê? Celulose é feita de glicose. Celulose é feita de glicose. Você tem ali centenas, na verdade, milhares de glicose, 10 mil glicoses. 10 mil glicoses juntas formam a celulose. A celulose, pessoal, é o polissacarídeo mais abundante na natureza. Por quê? Porque a celulose, ela faz parte, ela compõe, ela faz parte da estrutura da parede celular dos vegetais. Imagina a quantidade de plantas que tem no planeta. Em todas as células vegetais, tu tem parede celular. E a parede celular das plantas, ela é feita de celulose. Okay? O papel é feito de celulose. Celulose e pectina, né, que é uma outra proteína. A celulose contém cerca de 10 mil moléculas de glicose. É o carboidrato mais abundante da natureza. Agora, quitina, ó. Quitina é outro polissacarídeo. A quitina, ela faz parte da parede celular dos fungos. Fungo também tem parede celular. A parede celular dos fungos ela é feita de quitina.
E a quitina também, ela compõe o exoesqueleto dos artrópodes. Professor, o que são artrópodes? São os insetos, são os aracnídeos, são os crustáceos. Então, quando tu pega um caranguejo, o caranguejo tem aquela carapaça dura, né? Aquela carapaça do caranguejo, ela é feita de quitina. A lagosta também tem a carapaça de quitina. É um açúcar, é um polissacarídeo. Aqui em relação à glicose. Pessoal, tem dois tipos de glicose. Porque detalhe, nós não digerimos celulose. Nós não digerimos celulose. De jeito nenhum. Nós não temos a enzima capaz de digerir a celulose. Tranquilo? Então, se você engolir, se você comer capim, né, digamos, uma situação hipotética, se você comer capim, pessoal, ele vai sair do jeito que entrou. Você não digere. Você engolir um caroço de abacate, vai doer para entrar e vai doer para sair. Você não digere o caroço de abacate, porque ele é feito de celulose. Tranquilo? Então é o seguinte, ó, nós não digerimos porque nós não temos a enzima capaz de digerir a celulose. Outros animais conseguem digerir celulose. É o caso do cupim, não é isso? O cupim ele consegue digerir. É o caso de alguns ruminantes como a vaca. Por que a vaca consegue digerir celulose? Porque na barriga da vaca, né? Na barriga da vaca, pessoal, existem bactérias que degradam a celulose para ela. Então a vaca também não consegue degradar celulose, mas no seu intestino vai ter lá algumas bactérias que degradam a celulose para a vaca. Belezinha? Muito bem. Por que é que nós não digerimos celulose? Porque a celulose ela é feita principalmente por essa glicose aqui. Ó. Tem dois tipos de glicose. Você tem a beta-glicose e você tem a alfa-glicose. A celulose ela é feita por esse tipo a celulose ela é feita por esse tipo aqui de glicose, ó, a beta-glicose. Se você reparar, tem uma diferençazinha. Professor, qual é a diferença? Olha aqui essa hidroxila. A hidroxila, pessoal, ela está abaixo do plano do anel. Tu tem aqui, ó. Tu tem a glicose, né? Ela é um anel. Abaixo do anel da glicose, tu tem a hidroxila. Aqui a gente chama de alfa-glicose. Se essa hidroxila ficar acima do plano do anel, aí tu vai ter beta-glicose. A celulose, ela tem esse tipo aqui de glicose. Por isso que a gente não consegue digerir. Só por causa desse detalhe. Tranquilo? Mesmo você não conseguindo ingerir celulose, é interessante que você tenha uma alimentação rica em fibras. Fibras são ricas em celulose. Por quê? Porque essas fibras, pessoal, elas ajudam a formar o bolo fecal. Então, se você está com dificuldade para fazer cocô, você tem que comer fibras, porque a fibra, ela auxilia na formação do bolo fecal. Ok? Ela absorve água e facilita na evacuação. Olha aqui, ó. Alguns tipos de carboidratos, ó. Celulose, amido e glicogênio, pessoal. Todos são feitos de quê? De glicose. Todos eles são feitos de milhares de glicoses. Qual é a diferença entre eles? Qual é a diferença entre a celulose, o amido e o glicogênio? A diferença é justamente isso aqui, ó. É o tipo de glicose. Então, alguns vão ter mais alfa-glicose, tem outros que vão ter mais beta-glicose, e isso acaba interferindo na estrutura molecular desses polissacarídeos. A celulose é um polissacarídeo, pessoal, linear, é reto. O amido é um polissacarídeo helicoidal, tem formato de hélice. O glicogênio é um polissacarídeo ramificado, cheio de ramos. Tudo isso por causa do tipo de glicose que eles possuem em sua estrutura. Olha aqui, ó. Carboidrato. Vamos ter também os polissacarídeos de reserva energética. Esses aqui que nos interessam. Vamos lá. Pessoal, polissacarídeo de reserva. Já vimos os dois polissacarídeos estruturais, ó. Celulose é estrutural, faz parte da parede celular das plantas. A quitina também é estrutural, faz parte da parede celular dos fungos e faz parte do exoesqueleto de alguns animais. Agora vamos para os polissacarídeos de reserva energética, né? Aqueles que nos fornecem energia. Tem o amido é a reserva energética das plantas e das algas. O glicogênio também, o glicogênio é a nossa reserva energética, pessoal. Olhe para cá. Você se alimenta, certo? Lá no alimento tem nutrientes, vários nutrientes. Entre eles, você vai ter no alimento glicose. A glicose que está no alimento, parte dela você utiliza para a produção de energia e o restante da glicose você armazena.
Você armazena onde? Você vai armazenar nos seus músculos e você vai armazenar no seu fígado. Só que você armazena essa glicose no formato de glicogênio. Você junta milhares de glicoses que estão sobrando, junta tudo, forma um glicogênio. Esse glicogênio vai ficar nos músculos e no seu fígado. O glicogênio que está nos músculos, ele vai fornecer glicose e energia para os músculos. O glicogênio que está no seu fígado vai fornecer glicose e energia para o resto do seu corpo. Muito bem. Aqui tem alguns exemplos, né? Ó, carboidrato, a mandioca é uma fonte rica em carboidrato. O glicogênio ele vai ser armazenado no fígado, no caso dos animais. A reserva energética dos animais é o glicogênio, vai ser armazenada no fígado e nos músculos. E aqui tu tem células chamadas adipócitos. O que é uma célula adipócito? É a célula que vai armazenar lipídio, né? Gordura. Pronto, agora os lipídios, ó. Meu Deus do céu. É muita informação, né, pessoal? Mas vai dar certo, viu? Lipídios. Eu vou tentar ser rápido aqui nos lipídios. Não sei se eu vou conseguir. Vou ler aqui, certo? Lipídios, pessoal, são compostos orgânicos também. São a nossa segunda fonte de energia. Eles não são solúveis em água de jeito nenhum. Lipídio, gordura e água não se misturam. Por quê? Já expliquei na aula passada. Pessoal, a água é uma substância polar. Lipídio é uma substância apolar. Como são substâncias diferentes, a água e os lipídios não se misturam. Professor, e quem é que vai dissolver o lipídio? Como o lipídio é apolar, quem dissolve os lipídios são outras substâncias também apolares, como, por exemplo, o álcool. Deixa eu ver aqui o que mais. O éter também consegue dissolver lipídios. Muito bem. Os lipídios são formados por ácidos graxos e álcool. Pessoal, quando tu junta um ácido graxo e álcool, tu vai ter um éster, ligação do tipo éster. Então, os lipídios, eles são ésteres, porque eles são resultados da ligação de um ácido graxo e um álcool. Principais funções dos lipídios. Os lipídios, eles têm muitas funções no nosso corpo. Muitas funções. Os carboidratos é basicamente função energética e função estrutural, que é muito importante. Certo? Alguns carboidratos eles também vão ter função de reconhecimento de célula. Eles participam do reconhecimento célula a célula. Agora, os lipídios, pessoal, olha a quantidade de função. Os lipídios eles vão ter função estrutural também. Por quê? Porque os lipídios eles compõem a membrana plasmática dos seres vivos. A membrana plasmática dos seres vivos ela é formada de fosfolipídios. É um tipo de lipídio. Beleza? Então tem função estrutural. Os lipídios também vão ter função energética, é a nossa segunda fonte de energia, né? Vão ser isolantes térmicos. Explicando isso aqui para vocês, ó. Nós temos a epiderme, embaixo da epiderme nós temos a derme e abaixo da derme nós temos a hipoderme. É uma camada de gordura que nós temos. Pessoal, essa camada de gordura ela dificulta a troca de calor entre do ser vivo com o meio. Então, é um isolante térmico. Por isso que os gordinhos, eles não sentem tanto frio, e é por isso que os gordinhos, eles sentem muito calor, porque a gordura, ela é um isolante térmico, certo? É por isso que o urso polar, ele consegue viver em temperaturas muito baixas, porque o urso polar, ele tem uma camada espessa de gordura. Essa camada espessa de gordura impede que o urso polar perca calor para o meio, e isso mantém ele aquecido. Já pensou se o urso polar perdesse calor para o meio, ele ia morrer de frio. Isso não ocorre por causa dessa camadazinha de gordura de lipídio que ele possui, isolante térmico. Função hormonal, o que pouca gente sabe, pessoal, é que os hormônios sexuais do homem e da mulher, a testosterona, a progesterona, o estrógeno, todos eles se originam a partir de hormônio, de lipídios. Então, os lipídios eles têm função hormonal também. Os lipídios eles produzem hormônios, inclusive os hormônios sexuais. Além de isolamento térmico, que eu acabei de explicar, os lipídios também fazem isolamento elétrico. Como assim, professor? Os nossos neurônios, pessoal, mais na frente eu vou explicar. Eles possuem uma membrana chamada bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é feita de lipídio. Então, tu tem um neurônio, que é uma célula cerebral, e no nosso neurônio passam descargas elétricas. Passa, de certa forma, corrente elétrica nos nossos neurônios.
E essa bainha de mielina ela é importante porque ela causa o isolamento elétrico. Ela faz com que o nosso impulso nervoso ele seja mais rápido. Inclusive, tem uma doençazinha chamada... Meu Deus do céu, já eu me lembro da doença. Agora eu tô esquecido. Esclerose múltipla, me lembrei. Pessoal, a esclerose múltipla, quem tem esclerose múltipla é justamente as pessoas que vão ter dificuldade na formação da bainha de mielina. A bainha de mielina dessas pessoas vai ser destruída, ela vai sendo degradada com o passar do tempo, ok? A pessoa vai ter sérios problemas neurológicos, a pessoa vai esquecer das coisas, enfim. Os lipídios também eles são impermeabilizantes, aí você vai ter que se lembrar das ceras, certo? Cera de carnaubeira, por exemplo. Pessoal, algumas plantas, principalmente as que vivem em ambiente muito quente, elas produzem uma cera nas folhas. Para quê? Para impedir que perca água. Então, as folhas elas são impermeabilizantes, elas impedem que a folha perca água. Pessoal, e a cera de ouvido? A cera de ouvido também é lipídio. Para que serve a cera de ouvido, professor? Cera de ouvido, ela serve para lhe proteger contra a invasão de micro-organismos. Então, a cera de ouvido, ela impede que bactérias, micro-organismos invadam o seu ouvido. Beleza? E a cerazinha da abelha? Cuidado, pessoal, não confunda o mel. O mel é carboidrato, certo? O mel é açúcar. Só que lá na colmeia, a colmeia tem aquela partezinha que é cera, né? A cera é lipídio, certo? A cera da abelha também é lipídio. Inclusive, voltando para a questão da cera de ouvido, quando você for limpar o ouvido, pessoal, o interessante é que você não use cotonete, viu? Você limpa o ouvido com a toalha, com um paninho fino. Não limpe com cotonete, porque o cotonete acaba empurrando a cera para dentro, e isso, com o passar do tempo, pode lhe trazer problemas auditivos. Pessoal, estou terminando. Vamos lá. Classificação. Os lipídios eles podem ser simples ou compostos. Os lipídios simples, eles são formados por ácidos graxos e álcools. Eles contêm apenas carboidrato, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quais são os lipídios simples? Os glicídios, as ceras, que são os cerídeos, e os esteroides, e os carotenoides. Quais são os lipídios compostos ou complexos? Normalmente a gente chama os fosfolipídios, e tem também uns que a gente chama de esfingolipídios. Glicerídeos, vamos lá. São formados por 3 ácidos graxos e um álcool do tipo glicerol, daí o nome triglicerídeos. Pessoal, os glicerídeos mais conhecidos são os triglicerídeos. Tem monoglicerídeos, tem diglicerídeos, mas os principais são os triglicerídeos. Eles vão ter 3, porque triglicerídeos, porque eles vão ter 3 ácidos graxos ligados ao álcool glicerol. Os glicerídeos são as gorduras e os óleos. Então, quando você vê uma gordura e um óleo, é um glicerídeo, certo? As gorduras, elas são saturadas e os óleos são insaturados. Normalmente, em temperatura ambiente, a gordura é sólida e os óleos são líquidos. Normalmente, a gordura, não é sempre, é de origem animal e os óleos, normalmente, são de origem vegetal. Olha para cá. Agora vamos entender por que a gordura é sólida e por que o óleo é líquido. Vamos lá, pessoal. As gorduras, como eu mostrei aqui para vocês, as gorduras são saturadas. Olha aqui. As gorduras são saturadas. As gorduras, pessoal, elas apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Olha aqui, os átomos de carbono só têm ligação simples. Então, são saturados. Beleza? Já os óleos, eles vão apresentar entre os átomos de carbono ligação dupla. Olha aqui de amarelo, ligaçãozinha dupla. Essa ligação dupla faz com que ele deixe de ser reto. Aí você tem que se lembrar um pouquinho aqui da física. Quando as moléculas, pessoal, estão muito próximas, você tem um estado sólido. As moléculas um pouquinho separado, líquido. Quando está muito separado, é gasoso, não é isso? Agora vamos voltar aqui, Aqui em moléculas saturadas, que é o caso das gorduras, elas são retinhas. Como elas são retinhas, elas podem ficar próximas umas das outras, por isso que elas estão no estado sólido. Já as moléculas que são insaturadas, no caso dos óleos, como tem essa dobrazinha, né? Como tem essa dobrazinha, essa ligação dupla provoca essa dobrazinha, eles ficam mais separados, por isso que os óleos estão no estado líquido.
As ceras, já falei para vocês, né, são impermeabilizantes, estão presentes na superfície de folhas, caules e frutos, reduz a perda de água. As abelhas também elas vão produzir ceras, na qual constrói a colmeia. Esteroides. Falou de esteroide, o aluno se lembra de bomba, né? Pessoal, o esteroide mais famoso é o colesterol, certo? É o colesterol. O colesterol ele pode ser adquirido através da alimentação ou ele pode ser produzido no nosso fígado. O nosso fígado também pode produzir colesterol. O colesterol ele é importante para os animais, para os seres vivos, certo? Função do colesterol. Participa da composição da membrana plasmática. Pessoal, o colesterol ele está presente na membrana plasmática apenas dos animais. Então, olha que interessante. Pare um pouquinho aí o chat, viu? Vamos lá. Pare um pouquinho. Olha para cá. Pessoal, o nosso corpo é formado de células. A nossa pele também é formada de células. Na célula da nossa pele, nós temos fosfolipídio, que é um tipo de lipídio, e nós temos também colesterol. Pessoal, na membrana celular, na membrana plasmática das células animais, tu vai ter colesterol. Aí tu pega sol. Quando tu pega sol, o colesterol que está presente na membrana plasmática das tuas células da pele, ele se transforma em vitamina D. Então, olha como o colesterol é importante, pessoal. O colesterol ele pode ser convertido em vitamina D graças à ajuda do sol, beleza? O colesterol também ele é precursor dos hormônios sexuais, testosterona e estrógeno. Ele produz os sais biliares. Quando em excesso, claro, vai ser prejudicial à saúde, né? Porque ele vai causar obstrução nas artérias. Aqui tem o HDL e o LDL, que são duas lipoproteínas. Pessoal, olha aqui, ó. Que depois vocês vão ler com calma, certo? O HDL é o bom. O LDL é o mal. É só você se lembrar. HDL, H de herói, ele é o bom. LDL, se lembra de ladrão, ele é o ruim, certo? Na verdade, pessoal, os dois são bons. Os dois são bons para o nosso corpo. O problema é que quando você ingere muito colesterol, um deles aí acaba desempenhando uma função que não é legal. Olhe para cá, ó, explicando aqui para vocês. Pronto, essa imagem aqui vai dar para explicar com perfeição. O colesterol ele pode ficar armazenado no nosso fígado, ele é produzido no nosso fígado. Então, o que acontece? Quando tem muito colesterol no fígado, o LDL pega esse colesterol, leva até os nossos vasos sanguíneos. Aí fica se acumulando nos vasos sanguíneos, entope. Isso é ruim. Na verdade, o LDL ele leva o colesterol para a corrente sanguínea, porque nós precisamos de colesterol para várias coisas. Vocês acabaram de ver. Precisamos do colesterol para produzir a membrana plasmática, enfim. Então, ele leva o LDL, leva o colesterol para o sangue, para que a gente utilize esse colesterol. Só que quando ele está em excesso, ele acaba se acumulando nas paredes dos vasos sanguíneos. O HDL, pessoal, ele pega esse excesso e leva de volta para o fígado. Então, por isso que ele é considerado o bonzinho da história. Tranquilo? Os carotenoides, beleza? Os carotenoides, eles são precursores de vitamina A, são extremamente importantes. Eles também são capazes de realizar fotossíntese. Fosfolipídio, já falei, faz parte da membrana plasmática. Esses fingolipídios que fazem parte da bainha de mielina. E é isso, ok? Vou mandar aqui para vocês o link. Vou parar aqui a gravação.